Oi, pessoal, bora comentar mais uma questão do vestibular? Vamos ver como é que caiu sobre a carta de Pero Vaz e Caminha no vestibular da UFSM em 2024. A questão 32 trouxe um fragmento da carta, vamos olhar para cada um desses parágrafos, o fragmento selecionado. No primeiro diz, e uma daquelas moças era toda tingida, de baixo a cima daquela tintura, e certamente era tão bem feita e tão redonda e sua vergonha que ela não tinha tão graciosa que muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhes tais feições, provocaria vergonha por não terem as suas como a dela. Pero Vaz e Caminha está falando provavelmente da nudez e da pintura do corpo das indígenas. No segundo parágrafo, os outros dois que o capitão teve nas naus nunca mais aqui apareceram. Fatos que me induzem a pensar que se trate de gente bestial e de pouco saber, e por isso mesmo tão esquivas, e naquilo sempre mais me convenço que são como aves ou animais. Pero Vaz e Caminha está falando dos hábitos diferentes dos indígenas e dos portugueses, da falta de cerimônia, de formalidade dos indígenas, e está chamando isso de inocência, comparando os indígenas a aves e animais. Ele segue falando de inocência no terceiro parágrafo. Parece-me, gente, de tal inocência que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, e, portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar à santa fé católica, deve cuidar da salvação deles. Nesse parágrafo, Pero Vaz e Caminha acena para o rei de Portugal com a possibilidade de explorar o povo da terra recém-descoberta, recém-encontrada. Explorar a partir da religião, da imposição da fé cristã portuguesa. E nas alternativas a gente vai ter a afirmativa 1. O jogo com a palavra vergonha é intencional, significando no primeiro caso órgão sexual feminino e no segundo constrangimento. Olha lá, e uma daquelas moças era toda tingida de baixo a cima daquela cintura, e era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha, ou seja, a vergonha da moça. Aqui, na primeira vez que aparece a palavra vergonha, de fato, Pero Vaz e Caminha está se referindo à genitália ou às partes íntimas da indígena, depiladas e pintadas. Na segunda vez que a palavra aparece, a palavra se refere a como as mulheres portuguesas reagiriam se tivessem a oportunidade de ver as indígenas desnudas. Então está correta ali a primeira, quando diz que no primeiro caso é o órgão sexual feminino e no segundo caso é constrangimento por parte das portuguesas. Com a afirmativa 1 estando correta, a gente pode eliminar as alternativas C e D. Vamos olhar para B. O mundo novo é o paraíso terrestre, habitado por pecadores que devem ser expulsos. Em nenhum momento da carta de Caminha ele se refere à necessidade de expulsar. E muito mais do que pecadores, eles entendem esses indígenas como inocentes, inocentes como crianças, inocentes como animais. Quer dizer, manipuláveis. Os portugueses não tinham intenção de expulsar os indígenas, eles tinham intenção de catequizar, explorar, colocar para trabalhar, estuprar, mas expulsar não, porque os indígenas seriam úteis para eles em tudo que a colônia demandaria de serviço para que a metrópole de Portugal se instaurasse aqui, né? Então a 2 está errada, a gente já podia suspeitar que ela estava errada, porque das alternativas que sobraram, nenhuma tinha 2. Vamos ver a 3. A comparação com animais inferioriza o povo indígena, que se deve subordinar ao poder e à religião do conquistador. Sim, essa era a opinião constante na Carta de Caminha. Subordinar, já dando dicas ao rei de que seria fácil subordinar o povo encontrado. Só nos sobra a alternativa E, mas vamos ler o que diz a afirmativa 4. A salvação dos indígenas se daria com a conversão ao cristianismo, preparando o terreno para a catequização empreendida com a vinda da Companhia de Jesus. Sim, eles utilizavam como desculpa para catequizar e cristianizar o povo no território encontrado a salvação da alma desse povo. Mas, na verdade, o objetivo era
explorar e dominar o povo. Portanto, nessa questão sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, a gente tem como correta a alternativa E. Lembrando que Caminha escreve a carta, ela entra para a nossa história dos estudos literários brasileiros como o primeiro texto literário produzido no Brasil, mas também é um texto de literatura de viagem, e Caminha não era um escritor, Caminha não era um intelectual, ele está muito mais para burocrata, para profissional ali, ele era um cara que trabalhava, que estava a serviço da coroa, que estava naquela viagem prestando esse serviço informativo, ele é muito mais um jornalista que um escritor de literatura. A gente pode verificar alguma prosa poética, algo de bonito, tudo bem, entrou para a literatura, né, está sendo analisado como um texto literário, mas é muito mais um texto informativo, prestando contas da terra encontrada ao rei de Portugal. Lembrem disso. Por hoje eu fico por aqui.